Bacana, como você já sabe, a gente está ao vivo cotidianamente. Hoje eu estou fazendo uma experiência diferente aqui. Estou também no Instagram, avisando o pessoal do Instagram que a transmissão mais legal é pelo YouTube, a Casa da Rocha Guarulhos. Mas se quiser ficar aí, fica aí, que pelo menos você ouve a minha voz e está tudo tranquilo. Bom, para quem está aqui, vou jogar aqui no YouTube o texto bíblico que a gente está navegando, sobre o qual estamos conversando nos últimos dias. Texto bíblico básico, mas relevante demais. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Se você quiser, você escolhe o nome que você vai dar. Foram aquelas palavras que Jesus falou aos seus seguidores, a galera que o seguia ali em Jerusalém, ali naquela região, sentado no monte, falando com o pessoal. E aí vai. Bom, Mateus capítulo 5, versículo 17, para você que está chegando agora, esse é o texto que eu estou abordando aqui frequentemente, para você do Insta também. Diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Olha que legal. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí, gente? Quer que... Opa, isso aqui não, isso aqui, pronto. O que é que Jesus está falando com tudo isso? É importante a gente se lembrar que o entendimento disso é relevante. Claro que entender a Bíblia sempre é relevante. Mas, diante do trajeto que nós temos feito aqui nas nossas conversas, a gente já conversou algumas vezes aqui na live que Jesus muitas vezes desconstrói, aliás, muitas vezes não, ele sempre desconstrói a religião. A religião de Israel era uma religião naquele momento fake, distante do propósito genuíno de Deus, que era o relacionamento entre um povo e o próprio Deus. Isso nós percebemos a partir da constituição de Israel, a partir da sua saída ali do Egito, quando a nação sai do Egito e Deus começa, utilizando Moisés, a ensinar, melhor dizendo, o povo a se relacionar com ele, entrega as leis, aquilo tudo. Você vai perceber que é uma sequência de altos e baixos, né? O povo mal saiu e levado por Deus diante daqueles milagres, aquela coisa toda incrível, aquele poder realmente divino para livrar Israel do Egito e mostrar quem era Deus, porque esse é o grande propósito de tudo aquilo, um combate entre a idolatria do Egito e o verdadeiro Deus. Bom, diante disso, o povo sai, aquela glória toda, aquela coisa toda, daqui a pouco eles estão reclamando, daqui a pouco eles estão murmurando, daqui a pouco eles estão fazendo bezerros de ouro. Isso segue, a vida de Israel inteira é assim. Mas especialmente nesse momento histórico, primeiro século, depois do tempo do silêncio de Deus, o período intertestamentário, como a gente chama, Israel está completamente out. A religião era controladora, estava macumunada com Roma, o Império Romano, e o templo era vazio no seu propósito. Tudo aquilo tinha a ver com poder, com política, com conversa, com controle. Nada era genuíno, nós podemos dizer, nada, estou sendo absoluto demais, né? Mas muito pouco daquilo era genuíno. O coração da liderança religiosa de Israel estava corrompida. Jesus, ele não aparece no cenário esperado. Jesus aflora fora de toda a estrutura religiosa. João Batista aparece no deserto. Tudo aponta para um recomeço. Jesus vem trazer o reino de Deus até nós, até a humanidade,
e também dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o Pai. Isso aqui não tem nada a ver comigo, já que ele era o próprio Deus encarnado andando entre nós. Então, fica estranho você ver Jesus frequentemente batendo nos religiosos, Jesus frequentemente batendo na estrutura, Jesus dizendo, vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras, vocês são sepulcro caiado. E aí Jesus solta uma palavra bem interessante. Eu não vim revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque se você não prestar atenção, parece que Jesus está sendo paradoxal. Parece que Jesus, no mínimo, está se confundindo. Porque ele bate naqueles homens que cumprem a lei. Ele não concorda com a postura de homens que guardam o sábado, por exemplo. Ele não concorda com aquela estrutura de Israel e denuncia tudo aquilo. E aí ele veio, eu não vim revogar a lei, porque aparentemente é o que ele está fazendo. Aparentemente. Mas não é o que ele está fazendo. E ele explica, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Como assim? Como é que ele veio cumprir se ele não obedece o sábado? Hein, pessoal? Como é que ele veio cumprir se ele desmonta a estrutura de Israel e denuncia toda aquela corrupção religiosa baseada na lei? Então ele não veio cumprir. O problema é essa palavra aí, gente. Calma lá. A palavra cumprir no texto grego é a palavra plerol, é o verbo plerol. Eu não preparei nada para jogar para você na tela aqui no YouTube, não dá. Mas é uma palavra que seria melhor traduzida por plenificar. Não tem, né? Em português não tem alguma coisa, mas fazer plena, completar e até mesmo transbordar. Aí fica melhor, né? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la completamente. Plenificá-la, trazer o seu verdadeiro sentido, fazer vocês perceberem o que está por trás da lei, o coração do meu Pai, porque não se engane, Deus não coloca regras lá para Israel cumprir só por cumprir, como caprichos divinos. Vocês querem me seguir? Então vocês vão ter que seguir várias regrinhas, porque eu sou um Deus muito caprichoso, muito metódico. Não, há um coração de Deus, de amor, de preservação e de relacionamento entre um Deus plenamente santo e um povo pecador. Essa é a ideia da lei. Essa é a ideia da lei. O problema é que ela se esvaziou. Israel perdeu a noção. Israel transformou o cumprimento das coisas religiosas naquilo que não deveria ser. O coração não ia junto. Sabe como é que é? O coração não vai junto. Vai só a regra, vai só o cumprimento, vai só a meritocracia. Isso era que motivava aquele pessoal todo ali na religião de Israel e muito do povo também. Mas o coração não ia. E Jesus sabia disso. Então Jesus diz, eu não vim revogar. Eu vim aqui para vocês entenderem que tem um propósito nisso, que tem um porquê fazer, que tem alguma coisa que precisa acompanhar isso. E o que precisa acompanhar isso? O coração de vocês. Aí ele ressignifica, trazendo o verdadeiro sentido de tudo aquilo para o tempo em que ele está pregando para aquele povo, enfrentando aquela religião fake de Israel. Vamos nos lembrar que Jesus é o Filho de Deus e ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele representa toda a humanidade e ele traz até essa humanidade, que somos nós, o reino de Deus. Vamos nos lembrar que Paulo, não é à toa que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão não deu certo, gente. O primeiro Adão escolheu se afastar de Deus. Você vai entender por que eu estou agora indo por esse caminho já já. Mas Jesus vem pleno. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele
que Adão não conseguiu ser. Ele, diante das tentações desse sistema humano, ele disse: não, eu quero obedecer ao Pai. E ele foi pleno nisso. Hebreus nos diz que ele sofreu tentações como qualquer um de nós, mas passou incólume por todas elas. Ele é o homem perfeito e ele nos representa nessa perfeição. Ao mesmo tempo, Jesus também tem um link de Jesus muito interessante no texto bíblico com a própria nação de Israel. O profeta Oséias, ele fala sobre Jesus ter sido chamado do Egito, e Mateus coloca essa situação ali no seu texto, muitos textos, né, entre o Novo e o Velho, muitos links, porque ele está assemelhando Israel a Jesus. Se você parar para pensar, a trajetória de Israel, a trajetória de Jesus, melhor dizendo, é muito similar à história de Israel. A trajetória de Israel é muito similar. Quando você pega o que Jesus fez, por onde ele andou, como ele passou pelo deserto, ele foi tentado, mas não sucumbiu. Você coloca uma história em cima da outra, é incrível. Por quê? Porque o Adão não foi perfeito, equivocou-se, pecou, a humanidade escolheu aquele caminho. Deus levanta um povo para que o glorifique, mas esse povo também não dá certo. Mas vem Jesus para fazer o certo. E ao fazer o certo, ele traz o verdadeiro significado da lei. Por isso ele não veio revogar, ele veio explicar. Ele veio trazer o real significado. É isso que ele está querendo dizer. Então Jesus é aquele que faz irromper o reino de Deus na história. E nesse ponto do sermão da montanha, do sermão do monte, ele está dizendo o seguinte: eu vim aqui explicar essas coisas para vocês, mas eu estou convocando você que quer ser meu discípulo a viver de um jeito diferente. Não só a cumprir a lei, mas viver o cumprimento da lei em você. Por isso que, por exemplo, Jesus, ele não guarda o sábado. Porque ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Essa é a ideia. Esse é o princípio. A plenitude dessa lei quanto ao sábado, por exemplo, só estou usando isso como exemplo, é o descanso em Deus. É a entrega a Deus. É o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Porque era isso que era a lei. Vocês não vão trabalhar no sábado. Por quê? Porque Deus cuida de vocês. Para vocês aprenderem que a força de vocês não é nada sem a graça de Deus. Para vocês aprenderem que não é no braço forte de vocês, é na misericórdia de Deus. Então descansem. Coisa que a gente esquece, né? Porque a gente acha que tudo acontece por conta da nossa força, da nossa condição humana, do nosso trabalho. Não é assim que a gente virou workaholic? Não é assim que a gente virou gente maluca por trabalho? Não é assim que a religião faz? Você tem que fazer, você tem que fazer. E a gente fica enfiado na igreja num ativismo doido. Tem que fazer, tem que fazer, tem que produzir, tem que realizar. Essas palavras coaching, esses coaching gospel, atormentando a vida da gente. Por exemplo, Jesus está dizendo: descansa, descansa. Ele então está dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Tomem essa mesma forma, vivam desse mesmo jeito, interiorizem essa verdade. E ele também está falando com Israel, que perdeu o entendimento de que lei é essa, como ela deve ser vivida, qual o propósito de tudo isso. Jesus realmente é incrível nesse sentido, o verdadeiro homem segundo o padrão de Deus, o perfeito, o homem perfeito, está nos ensinando isso. Portanto, cumprir a lei é muito mais do que obedecer os mandamentos de Deus. Ou a lei de Moisés, melhor dizendo. Cumprir a lei é viver, é assumir tudo aquilo como a expressão do caráter e do propósito de Deus dentro de mim e manifestar isso. Não algo que é feito de fora para dentro, tentando
ser mais claro possível, mas algo que vai entrando em mim e que vai fazendo parte de mim. Por quê? Eu olho para Cristo e vejo, ele é o homem que todo mundo devia ser. Ele é o modelo perfeito. As reações dele são perfeitas. As atitudes dele são perfeitas. O jeito que ele lida com a vida é perfeito, porque ele é assim. O nosso problema é querermos ser assim de fora para dentro. Evangelho tem tudo a ver com coração, transformação de caráter, de valores, de propósito, de prioridades. E isso se desdobra no jeito que eu vivo. Portanto, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam inclusive ter uma justiça superior aos religiosos dessa época. Porque eles fazem só de fora para dentro. O coração não acompanha. É só uma capa. O propósito não é o que Deus quer. Vocês precisam ter uma justiça muito superior a eles. Porque senão vocês estão longe do propósito divino, ainda que carreguem o nome de Jesus. Essa é a nossa realidade. Ainda que carreguem estereótipos e vivam o estereótipo religioso, estão longe de Jesus. Então, a mensagem dele não pode ser reduzida a um código moral, não pode ser reduzida a um código de comportamento moral, mas é um procedimento, não é um procedimento moral, mas é algo que brota de dentro da gente. A gente precisa olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como ele, quero carregar os valores dele dentro de mim, quero ser transformado. Esse é o processo que ele nos convida a viver, andando com ele todos os dias, andando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo que habitam em nós, a Trindade presente em nós, analisando o texto bíblico, aprendendo e vivendo, se arrependendo dia a dia. Você se lembra? Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transforme-se aí, irmão. Transforme-se através da palavra, transforme, metanoia, não é? Para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus, que é sermos o mais parecido com Jesus. Mais parecido que pudermos com Jesus. Esse foi o nosso Novamente de hoje.